Oração e Despertamento. Livro de Wim Malgo. Introdução. A base deste livro é a expressa promessa de Deus em sua palavra de que Ele está disposto a dar despertamento e o fato de que, repetidamente, pela graça de Deus, podemos ver e experimentar a realização da sua promessa divina. Mesmo assim, evitamos conscientemente relatar experiências de despertamento na vida pessoal ou em reuniões e campanhas, pois o relato das experiências de despertamento é sempre subjetivo. Em outras palavras, nosso Deus é onipotente e convém-lhe fazer grandes coisas, pois Ele é grande em sua ilimitada multiplicidade. Ele nunca se repete. Por isso, relatos sobre despertamentos podem ser inspiradores, agradáveis e revigorantes, sim, um estímulo para buscá-los. Mas considero que também nesse aspecto a própria Escritura tem o maior significado. Pois, se nos firmarmos somente na palavra de Deus, e com base nesta palavra insistirmos diante da face de Deus por um despertamento, evitaremos o perigo da imitação. Deus quer revelar-se em tua vida bem individualmente, de uma maneira gloriosa e nova, como nunca antes. Por isso, é nosso pedido sincero a Deus, do qual Jesus Cristo disse que Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos, que através dessas simples explanações seja produzido movimento em direção ao Senhor e em muitos corações, para que o nome do Senhor ainda seja louvado através de um despertamento nesses tempos finais. O presente livro foi montado com pregações que transmiti em reuniões. Por isso, certas informações das Sagradas Escrituras são iluminadas sob diferentes pontos de vista nos diversos capítulos. Zurique, Suíça, fevereiro de 1972, Wim Malgo. Para que somos chamados? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede, antes, servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vedes que não sejais mutualmente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito de Deus, não estais sob a lei. Gálatas 5, 13, 18. Oração e despertamento estão inseparavelmente ligados. Onde ocorre despertamento, lá se orou. E onde se ora em espírito e em verdade, lá necessariamente acontece despertamento. Se esse não é o caso, então não se orou direito. Se acontece um despertamento que não produz frutos permanentes, então não se trata de um despertamento genuíno. Se lermos Gálatas 5,13 atentamente, então a pergunta, para que somos chamados, já está respondida. Para que somos chamados, portanto, chamados como os filhos de Deus, para a liberdade. O apóstolo Paulo igualmente diz isso, a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8, 21. Uma pessoa que nasce de novo fica liberta da escravidão do pecado e do jugo da lei e alcança a maravilhosa liberdade dos filhos de Deus. Eles são livres da pressão e da maldição da lei, livres da culpa, filhos e filhas livres do Deus vivo. Mas Paulo indica também o perigo do abuso dessa liberdade, pois essa liberdade em Cristo Jesus pode realmente ser muito mal utilizada. Porém,
Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Gálatas 5:13. O que devemos então fazer com essa maravilhosa liberdade no Senhor Jesus? Podemos simplesmente viver a nós mesmos? Não. Nessa passagem nos é dada uma clara resposta a essa pergunta. A liberdade que temos através do Senhor e no Senhor deve estar subordinada ao Espírito de Deus. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Gálatas 5:18. Portanto, não somos nós que dispomos livremente da nossa liberdade, mas o Espírito de Deus. Se bem que isso é dito rapidamente, para nós é claro que precisa acontecer também na prática. Todos nós, sem exceção, somos nossa carne pertinazes adversários do controle do Espírito Santo sobre a nossa vida. O que temos nesse tabernáculo corporal é somente pecado. A Bíblia chama-o de carne. Porém, a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Gálatas 5:17. Na nossa vida domina ou o Espírito ou a carne. Por que com alguns filhos de Deus demora tanto até acontecer uma clara tomada de posse do Espírito Santo? Na política, encontramos material muito esclarecedor para entender isso. Muitos povos têm dificuldades de governo, porque não existe um partido político que disponha de maioria. Na vida de muitos filhos de Deus, nunca acontece uma clara tomada de poder pelo Espírito Santo, porque no coração de tantos nunca acontece uma decisão da maioria pelo Espírito de Deus. Essa é, então, também a razão dos constantes altos e baixos da divisão interior. Sentimentalmente, sempre existem altos e baixos. A respeito disso, nada podemos fazer, pois estamos expostos a diferentes influências, como, por exemplo, o tempo. Mas deixamos determinar, por isso é porque o Espírito de Deus não nos governa. Tua divisão interior existe porque diferentes poderes como argumento, orgulho, inveja, teimosia, bisbilhotice e outras obscuras paixões tentam sempre novamente tomar o poder em tua vida. O Espírito Santo não domina a força, ele quer governar. Mas, se nós duvidamos, ele retira-se. Se o Espírito Santo não pode governar no coração de um filho de Deus, isso tem por consequência não somente divisão interior, mas também exterior. Filhos de Deus espirituais e carnais não combinam. E um dia tem que acontecer uma separação. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Gálatas 5:15. Morder e devorar pode acontecer também em pensamentos, através de rancor, crítica e desconfiança. Desse modo, porém, a vida na fé é uma canseira constante. É o que se vê com muitos filhos de Deus. O discipulado de Jesus torna-se um grande esforço para eles. E isso é justamente o contrário de Gálatas 5:18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Se o Espírito de Deus pode governar-nos, não existe obrigação nem canseira no discipulado de Jesus, mas maravilhosa bem-aventurança. Se nos governa o Espírito, também nos governa o Senhor. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. 2 Coríntios 3:17. Um homem cujo coração é governado pelo Espírito Santo tem a maravilhosa liberdade de ir ao trono de Deus em oração. Justamente, aí temos uma indicação até que ponto o Espírito de Deus realmente domina em nós. Muitos oram carnalmente. Eles procuram por palavras bonitas e acham que se orarem por longo tempo será ainda mais bonito.
Alguns outros acham que devem orar em palavras especialmente piedosas. Mas, se o Espírito de Deus domina em nosso coração, torna-se verdadeiro o que diz Romanos 8, 26. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Nossa vida de oração, diante do trono de Deus, tem força de penetração e autoridade na medida em que o Espírito de Deus nos domina. Assim, como existe um espírito de medo que nos arrasta para baixo, há um espírito de liberdade que, através do sangue de Jesus, nos eleva e conduz à presença de Deus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo, Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 2. Existem duas leis, a lei do pecado e a lei da morte em meus membros. O mau eu, que sempre me arrasta para baixo, e a lei do Espírito que vivifica em Cristo Jesus. Qual lei é mais forte? Repito, isso depende a quem entregamos o domínio, a quem damos voluntariamente o governo. Desse modo, não é nosso esforço que é decisivo, mas quem nos governa, a quem damos o poder em nossa vida. Uma oração, sem o domínio do Espírito Santo em nossa vida, permanece sempre paralisada, sem força e egocêntrica. Tal oração não pode romper o eu, pois o eu continua sentado no trono. Mas, quando domina o Espírito de Deus, podemos orar sacerdotalmente. Então, podemos enfrentar o inimigo de maneira real e chegar-nos diante do Pai como filhos e filhas de Deus. Esquecemos nosso eu e fazemos aquilo que Jesus diz em sua epístola: oramos no Espírito Santo. Talvez ficaste paralisado, pois esse é o objetivo do diabo. Não queres experimentar de maneira completamente nova o poder da oração? Pois queremos orar fiel e perseverantemente. Se fizermos isso, Deus abre o céu e mostra-nos coisas das quais ainda não sabíamos nada. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33, 3. Se começarmos a orar por algo bem concreto no Espírito Santo, então o Senhor mostra o atendimento em uma medida tão maravilhosa da qual não tínhamos noção. Falo do que sei e experimento. Por isso estou convencido que o Senhor tem bênçãos preparadas, das quais não temos a menor ideia, pois Deus nunca se repete. Por esse motivo, nunca devemos comparar histórias de despertamentos umas com as outras, dizendo: o despertamento lá foi assim e assim. Consequentemente, tem que ser assim também conosco. Deus nunca faz duas vezes exatamente a mesma coisa, pois a sua misericórdia renova-se todas as manhãs. Nossa única preocupação deve ser que oremos no Espírito Santo e que o Espírito Santo tenha o domínio em nossa vida. Se realmente quiseres isso, então realiza uma clara entrega do poder, não eu, mas Jesus Cristo, não a carne, mas o Espírito. Não o diz somente com os teus lábios, isso é muito fácil, mas não interessa ao Senhor, mas com atos do dia a dia, diante dos teus parentes e colegas.